Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Pois bem, tivemos essa notícia de que o primeiro-ministro, investigado por corrupção em Portugal, pelo Supremo, por provocação do Ministério Público, ou seja, tudo seguindo mais ou menos o rito constitucional. Portugal ainda está num estágio muito superior a gente, mas o companheiro do Lula, o socialista Costa, pediu para sair, porque está sendo investigado por corrupção ativa e passiva. Hoje teve busca e apreensão não na sua empresa, no seu gabinete, e ele caiu. Bom, como eu disse, né, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, esquerda é esquerda em todo lugar do mundo, podre e corrupta. Segundo, em Portugal ainda precisa do Ministério Público para fazer denúncia. O Supremo ainda vai contra, se precisar, um governo socialista companheiro, e ele vai lá e renuncia, porque isso ainda pega muito mal em Portugal. Claro que o Brasil está anos-luz à frente em relação ao avanço socialista, da podridão. O estágio de putrefação da nossa democracia está muito mais avançado. É por isso que o nosso corrupto socialista voltou à cena do crime, com a ajuda do Supremo. Então, veja a diferença. O líder André Ventura, do partido Chega, está dando um chega para lá nesses socialistas e falando: vem com a gente, que nós vamos mudar a política. Como é que o Correio Brasiliense e a imprensa em geral trata do assunto? Extrema-direita ganha força em Portugal com queda de primeiro-ministro. Pesquisas mais recentes apontam que suspeitas de corrupção que derrubaram Antônio Costa podem levar radicais para o governo. E agora sim, a democracia de Portugal parece que está ameaçada, porque vem aí a direita. Quando é um socialista corrupto, está tudo bom para a imprensa. Essa é a nossa imprensa socialista corrupta. É impressionante. Olha, meteu extrema-direita no título, você já sabe que é um esquerdista com medo de perder poder e boquinha. Porque cá entre nós, eles não se importam com fracasso econômico, corrupção, aparelhamento da máquina pública, e não vamos esquecer dos elos do PT com a turma socialista corrupta de Portugal. Avião, levando a Dilma lá, né, denúncias de dinheiro, a gente sabe que eles são muito próximos, é ou não é? Só que o Dino andou dando uma cutucada. Ele aceita a repatriação de brasileiros. Teve lá um episódio de uma brasileira que foi esculachada por uma portuguesa um tanto racista, né, que falou em raça pura e tudo mais. Ele aceita se Portugal devolver o ouro levado do Brasil, né? É o Flávio Dino, nosso comunista, realmente mostrando que diplomacia é com ele mesmo, e a visão comunista de reparação histórica é típica, né? Sempre tem a vítima e o algoz, e a gente vai condenar Portugal por ter nos colonizado. Seria muito melhor se a gente continuasse sendo a tribo dos Nambiquaras, ou quem sabe dos Yanomamis, porque obviamente vivem de maneira muito mais próspera e com garantias a indivíduos e avançada do que o resto do país. E claro, todo mundo que pensa assim e adora essa visão não está disposto a entregar suas propriedades, e no caso dos comunistas são muitas, porque os comunistas defendem o fim da propriedade privada dos outros, para os índios. Isso eles não estão a fim de fazer, estão a fim de entregar ao Brasil, 15% do território do Brasil, para ferrar com o agronegócio, por aí vai. E ainda tirar uma lasquinha desses esquemas. Porque, repito, esquerda é esquerda no mundo todo, corrupta e hipócrita. Por falar nisso, o advogado petista, aquele que diz que o STF tem um bando de bandido, tinha que ser fechado, mas não foi preso em flagrante perpétuo, nem incluído em inquérito nenhum, o Vadif Damus,
ele disse que esses modelos de privatização que vêm sendo adotados no Brasil ao longo do tempo demonstram sede de lucro, vantagens econômicas e nada de preocupação com os consumidores. Era muito melhor o tempo de Telebrás estatal, né? É impressionante ver que tem bolsonaristas cerrando fileira com o PSOL, PT e tudo contra a privatização da Sabesp. É a ala tosca do bolsonarismo. Bom, Gleisi Hoffmann, enquanto isso, rebatendo Lira e dizendo que se ele defender e subir o sarrafo, né, acionar o STF para mostrar que não se confunde Centrão com Constituição. Isso aí é o seguinte, gente. Eu já disse isso desde o primeiro dia de governo, desgoverno. A aliança satânica, nefasta, do sistema podre e carcomido tucano com os petistas comunistas, ela é fadada a gerar problemas logo ali na frente. É uma aliança que tem como denominador comum barrar a direita, expelir os conservadores, os bolsonaristas da cena política, mas depois é inevitável que um olhe para o outro e fale assim: queremos coisas diferentes, todos queremos o poder, mas nós, tucanos, somos globalistas e tudo mais e queremos Armínio Fraga no comando da economia. Vocês, petistas, miram no exemplo da Venezuela, Cuba e Nicarágua. Isso é muito radical para a gente, porque mata a galinha dos ovos de ouro. E aí o Lira, despachante do sistema, vai lá e dá um alerta. Lula, essa história de falar contra o déficit meta fiscal não tá legal. Lembra do impeachment. Aí a Gleisi Hoffmann vai lá, como emissária do PT, e dá o recado. Olha, lembra que essa história de Constituição era pré-Supremo aparelhado. O centrão fisiológico pode vir como boa prostituta aqui comer migalhas, mas não vem tentar nos tirar do poder de novo, não, porque a gente avança para cima de vocês. E é essa disputa, esse embate, que está contratado no Brasil. E nós, que acabamos de falar das prostitutas do bumbum livre, nós vamos ter que virar, acreditem se quiser, e defender o Dirceuzinho e o Blonde Tour do Mamãe Despiroquei, desculpa o termo, em vez do Dino e companhia, do Dirceu e companhia. Então é o Alckmin ou o Lula, é o Dória ou a Gleisi. E o Dória hoje manda beijinhos para a Gleisi, para o PT, porque é um oportunista como todos eles. Mas eles querem manter a galinha dos ovos de ouro para continuar roubando, mamando. O PT quer tomar para si toda a galinha e mandar nela. Então, esse negócio vai dar problema. Por falar em oportunista, Lula nomeia número 2 do Weintraub para a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. Antônio Paulo Vogel, que foi braço direito do MEC na gestão de Bolsonaro do Weintraub, vai ocupar cargo de destaque no governo petista. Aí a gente começa a entender melhor algumas posturas da dupla Weintraub, que agiu que nem agiu o Moro, até pior, porque o Moro depois ainda se arrependeu um pouco e se aproximou no segundo turno e tomou partido, coisa que nem o MBL fez. Agora, os Weintraub não. A obsessão deles passou a ser atacar Bolsonaro. Então tá aí. As explicações tardam, mas não falham, né? Que nem a justiça. E por falar em gente sem caráter, Zé de Abreu foi condenado a indenizar Carlos Vereza em R$25 mil por danos morais, porque tem que meter processo nesses vagabundos comunistas, petistas, que chamam todos os outros de fascistas, nazistas. E hoje está muito claro quem defende o nazismo. Quem quer o extermínio do povo judeu? Quem quer que Israel não possa se defender? Aqueles que chamam o nazismo, enxergam o nazismo e chamam de nazista todo mundo. Enxergam em todo lugar nazista, menos em quem odeia judeu e quer a morte de judeu. Né? Tem que meter processo mesmo. Mas Lula, que ganha presente e leva embora sem registrar, ganhou mais um presente do companheiro tucano Moraes.
Alexandre de Moraes, livrou o Lula do inquérito sobre o presente não registrado, sendo que o petista admitiu que ganhou o relógio de 80 mil reais do CIRAC, como ele diz, né? Então, fica mais claro, cada vez mais claro, que existe um viés, um duplo padrão, uma seletividade suprema. Aos amigos, aos companheiros, tudo, e aos inimigos, aos adversários, não é nem a lei, não. É o puro arbítrio da minha canetada, a revelia do Ministério Público, da PGR, da Constituição, de quem quer que seja. É nesse estágio que estamos. É tudo muito escancarado. Eles não têm nem o pudor de tentar esconder que usam a caneta suprema para perseguição política. Perdeu o mané, não a mola. Nós derrotamos Bolsonaro, nós colocamos Lula de volta à cena do crime e quem achar ruim será incluído em algum inquérito ilegal. PGR desmoraliza a delação de Mauro Cid, sugerindo que PF fez um acordo sem provas. E veja, o máximo que a imprensa conseguiu produzir de factoide foi que ele denunciou o gabinete do ódio, um troço inexistente. Assessores do Bolsonaro conversavam com comentaristas, com influencers bolsonaristas. Uau! Então, meus amigos, uma vez mais, tá loading, né? Leite moça, compra de leite moça para o exército, vacina indiana, Coronavac que não entregou, sei lá o quê, e não sei o quê. Cada hora um factoide. E nada. Eles precisam tentar encontrar alguma coisa, mas tá difícil, né? Tá difícil. Por outro lado, o próprio Xande, no caso da Itália, esse tá fedendo e para todo lado, né? Para onde você olha, você vê fedor. PGR enfrenta Toffoli e Moraes ao pedir suspensão do sigilo das imagens do aeroporto de Roma. O órgão argumenta que, sem acesso ao material bruto, é impossível chegar a conclusões sobre o caso, além de restringir de maneira injustificada e inconstitucional o acesso do Ministério Público às evidências da investigação. Por que essas imagens não foram publicadas ainda? O que elas revelam? Temem o quê? Toffoli e Xande, a dupla dinâmica tucano-petista. O tucano e o petista que criaram e controlaram o inquérito do fim do mundo desde o início. O advogado do PT e o filiado do PSDB. O que vocês querem esconder nessas imagens? Será que não houve agressão alguma, como a própria Itália admitiu? Encostou levemente no óculos. Nada parecido com aquelas histórias em quadrinhos criadas pelo Globo, a mídia prostituída por excelência. Esse troço tem potencial para impeachment. Só que a gente sabe que o Brasil está na mão, por enquanto, deles. Enquanto não tiver mais nenhum resquício de democracia, a gente vai ficar aqui gritando para ouvidos moucos e para instituições prostituídas. Como eu falei, precisa tentar, enquanto isso, encontrar mais algum factoide para perseguir Bolsonaro. Então, Moraes resolveu encaminhar à Polícia Federal, a ala alexandrina da Polícia Federal, apuração sobre os 17 milhões recebidos por meio de Pix por Bolsonaro. Agora, parece que doação é crime, se for para Bolsonaro. Se for para o Dirceu, para o Lula, eles se vangloriam de arrecadar, claro, muito menos, 1 milhão, porque eles têm muito menos seguidores. Basta ver as ruas. Eleitores pelas urnas, isso eles tiveram mais, mas parece que é crime questionar se isso foi realmente o que aconteceu. Então deixa quieto. Enquanto isso, se você está assustado com os rumos do Brasil na mão dessa gente, bom sinal. Sinal de que você não é um alienado tucano, e sim um patriota conservador, bem informado. Eu recomendo o Caminho das Pedras para você fugir, se for o caso. Não há nenhum demérito nisso, não. Eu fiz há 8 anos e meio atrás, quando Dilma foi reeleita. Ali eu olhei e falei, esse país não é sério. E vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho.
Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.